Obrigada. Vamos lá? Professora, a gente ainda vai casar, hein? Gente, olha só, como eu pedi para vocês, tá? Boa tarde novamente. Coloquem o nome e a série, tá? Para constar a presença, tá bom? No chat. Vamos lá, vamos começar, gente? Só um minutinho. Pessoal, olha só, no nosso slide, nossa primeira aula, matemática e suas tecnologias, tá? Primeiro ano do ensino médio. Razão entre duas grandezas e resolução de situações problemas. A próxima, ali. Então, o objetivo da nossa aula: compreender o significado de razão entre duas grandezas, identificar a fração como representação da razão entre duas grandezas. Para abordar esses conteúdos, introduzimos o conceito de razão, apresentando o significado da palavra que, por si só, já justifica. A palavra razão vem do latim ratio, que significa consciente. Para abordar esse conteúdo, introduzimos o conceito de razão entre dois números, tá? A razão entre dois números A e B, com B diferente de zero. Nessa ordem é o quociente A. Gente, lembra que no finalzinho das nossas aulas aí, que a gente teve que parar depois, eu sempre falei assim, quando a gente fala fração, tá? Remete ao que fração, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó, A dividido por B. Quando a gente fala fração e a gente quer o resultado, o que, que a gente vai fazer? A gente vai dividir. Então, quando você já pensa fração, eu já penso na divisão, tá? Como você pode perceber, uma razão é representada por uma fração. No entanto, não se deve ser lida como se fosse um número racional. Observe o seguinte quadro. Então, eu tenho aqui, ó. Vamos considerar a notação 5/7, tá? O que ela representa? A notação 5/7 é um numeral, é uma fração, que representa o número 5/7, onde 5 é o numerador e 7 o denominador. Lembra que eu sempre falo para vocês, olha, o número de cima é o numerador, o número de baixo é o denominador. E aí é onde nós vamos dividir para a gente ter o resultado que a gente quer, tá bom? Ao multiplicar ou dividir os termos de uma razão por o mesmo número diferente de zero, obtém-se outra razão equivalente à primeira. Veja o exemplo. Então, aqui, olha, vocês perceberam que existe a multiplicação aqui, tá vendo? O multiplicar, né? Ó, 3 vezes 2 vai dar 6, não é? 4 vezes 2, 8. Não é assim? 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. E assim por diante na multiplicação, até a gente chegar onde a gente quer. Próximo. Aí agora sim, nós vamos para a divisão, tá? Então aqui, olha, 48 sobre 60. Então o que, que a gente quer? A gente quer chegar no menor número possível. A gente vai até onde a gente sabe, acabou, não dá mais, que é uma forma irredutível, não dá mais, não tem como continuar, tá?
Então, aqui, ó, 48 dividido por 2, que vai dar 24. Lembrando, uma observação aqui, que eu sempre falei para vocês, e nós fizemos muito isso nas aulas presenciais, tá? Quando a gente simplifica. Quando a gente simplifica, o que quer dizer? A gente vai dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número, tá? Então, a gente tem que dividir numerador e denominador pelo mesmo número. E a gente vai até onde não der mais, na forma de numa forma irredutível. Que nem aqui, olha, 48 por 2 vai dar 24. 60 por 2 vai dar 30. 24 dividido por 2, 12. 30 dividido por 2, 15. E assim por diante, não é isso? E nós vamos até não dar mais, tá certo? Agora aqui, ó, vocês viram que, ó, o 12 aqui, dá para dividir por 2, não dá? Mas o 15 não. Então, nós vamos dividir por quanto? 12 dividido por 3, que vai dar 4. 15 dividido por 3, que vai dar 5. Então, não importa, eu comecei por 2, eu vou por 3, mas aí eu tenho que voltar, eu vou voltar sem problema nenhum, tá bom? Vamos lá? Então, agora, olha só. Agora nós vamos entrar no exemplo aplicativo. Vamos falar de grandezas, tá? Então, nós vamos ter agora as duas grandezas. Então, aqui, olha, vocês estão vendo que eu tenho uma árvore, tá? Então, nós vamos comparar essas duas grandezas, tá? Nós temos uma árvore que ela tem 300 centímetros, ou seja, ela tem 3 metros. E nós temos uma menina que ela tem 120 centímetros, ela tem 1,20 m. Próximo. Então, nós vamos fazer uma comparação, tá? Tá aqui, ó, a resolução. Nós vamos fazer uma comparação entre a altura da menina e a altura da árvore. Então, nós temos aqui, ó, 120 centímetros, 1,20 m, né, que é a altura da menina, e 3 metros, que é a altura da árvore. Então, é aquilo que eu falei, ó, pode ser simplificada. Então, nós vamos dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Assim, concluímos que ó, nessa simplificação, nós dividimos o numerador e o denominador por 60. Ah, professora, mas eu poderia começar por 2? Sim, poderia. Mas a gente ia levar mais tempo também, né? Então, aqui foi dividido por 60. 120 dividido por 60, tá? Tá aqui o 2. 300 dividido por 60, que dá o 5. Nós podemos dizer que a razão entre a altura da menina e a altura da árvore, 2 para 5, indicado como 2 dividido por 5. Significa que a cada 2 centímetros da menina, nós temos 5 centímetros da árvore, tá? Até aqui, gente, esse exemplo, vocês conseguiram entender? Sim. 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 É porque existe uma lógica aí, né? Entre as duas grandezas, tá? Então, existe essa lógica, tá? Por quê? A cada 2 centímetros, tá? Da menina, a árvore tem 5. Então, são as nossas duas grandezas, tá? Então, a gente sabe o quê? Que nós vamos, quando a gente fala em fração, a gente sabe que a gente vai dividir. Até aqui, tudo bem? Sim? Sim. Existem algumas razões especiais muito utilizadas em nosso cotidiano, entre as quais a velocidade média, a escala e a densidade demográfica. Mas você vai entender, com certeza. Razões especiais. Existem algumas razões especiais muito utilizadas em nosso cotidiano, entre as quais velocidade média, escala e densidade demográfica. Pode passar. A velocidade média.
Denomina-se velocidade média de algum corpo a razão entre a distância total percorrida por um veículo e o tempo por ele gasto para a percorrida. Vamos supor assim, olha, tudo bem que eu vou mostrar ali o exemplo para vocês, tá? Mas eu falo muito isso porque quando eu vou viajar, e aí vamos supor, falta tantos quilômetros para eu chegar. Eu falo, mas eu quero saber em quanto tempo eu vou demorar para chegar. Porque quando você está na estrada, acaba se tornando um pouquinho cansativo, né? Então, você fica pensando. E aí, para você ver que isso, no cotidiano, ele é usado, né? Que a gente consegue fazer isso numa viagem que a gente está fazendo, entendeu? A gente não tem as placas lá de quantos quilômetros, e aí o carro ele tem uma velocidade, então nós temos que ver quanto vai ser percorrido, em quanto tempo a gente vai fazer esse percurso. Então isso é usado no nosso cotidiano, tá? Pode passar, por favor. Aqui, ó, em outras palavras, a velocidade média, em geral, é uma grandeza obtida pela razão entre a distância percorrida, expressão de quilômetros ou metros, e em tempo que ele gasta, expresso em horas, minutos ou segundos. Tudo bem aí, Laerte? Bem? Laerte? Sim. Tudo bem? Ah, então tá bom. Agora aqui, olha, tem a distância percorrida, tá? Então, nós estamos querendo saber a velocidade média, certo? Então, nós temos a distância percorrida e o tempo gasto. Pode passar. Então, essa é o cálculo que a gente faz, tá? Então, aqui nós temos um exemplo, tá? Edmilson fez o percurso Recife-Santa Cruz do Capibari. Então, deu 194 quilômetros em 2 horas e meia. Qual a razão entre a medida dessas grandezas e o que significa essa razão? Gente, eu vou pedir um favor para vocês, tá? Eu gostaria muito que no chat vocês colocassem algo relacionado à nossa aula, né? Porque, na realidade, não é o momento... Oi, professora, rapidinho. Desculpa te cortar, é que o Eric disse que ele vai ter que sair porque ele acabou de descobrir que um parente dele faleceu, entendeu? Nossa, que triste. Ele disse que vai ter que sair. Nossa, muito triste. Por Tá isso que bom, estão falando no chat. Ah, tá, mas depois eu converso com ele, tá bom? Nossa, muito chato mesmo. Então, olha só. Então, eu passei o exemplo para vocês, nós temos a velocidade, vamos dizer, a velocidade média, 194 dividido por 2,5, quer dizer, 2,5, ele vai dar, por hora, 77,6 quilômetros, tá? Esse é a quilometragem que nós vamos ter por hora. Essa razão significa que a cada hora foram percorridos, em média, 77,6 quilômetros. Tudo bem? Esse exemplo que vocês conseguiram entender? Deu certo? Mais ou menos. Sim. Sim. Mas a gente sabe que há uma divisão, tá? E, com certeza, isso a gente vai ter exercícios, a gente vai ter atividade, né? E que a gente vai juntos entender isso, tudo bem? E eu tenho certeza, vocês são inteligentes e vocês vão conseguir pegar rapidinho, tá? Aqui agora, olha, um outro exemplo. Escala. Uma das aplicações da razão entre duas grandezas se encontra na escala de redução ou escala de ampliação, conhecida simplesmente como escala, tá? Usamos escala quando queremos representar um esboço gráfico de objetos como imóveis, plantas de uma casa ou uma cidade, fachadas de prédio, mapas, maquetes, entre outros. Gente, eu não sei se vocês viram, no shopping em Itaquera, há um tempo atrás, isso já faz tempo, porque faz tempo que eu também não vou no shopping, né? Mas há um tempo atrás, eles tinham a maquete de como ia ficar aquele outro lado do shopping. Não sei se vocês lembram disso. Vocês chegaram aí no shopping quando tinha maquete? Eu acho que eu vi, Pro.
Sim. Ela ficava bem na frente da CIA, né, da loja CIA. E Acho tinha a que vi. maquete. Então, a maquete, o que ela significava? Que quando fizesse o projeto deles, quando eles tivessem o projeto pronto, que eles fossem a obra deles, como ficaria o shopping, estava ali naquela maquete. Então, vocês lembram que o tamanho era bem pequenininho, não era? Para fazer a maquete era bem pequenininho. Mas eles teriam a dimensão depois de como ficaria na forma exata, né? Então, a maquete e os móveis, tudo que você vai fazer, você tem a forma reduzida e depois você tem a forma ampliada, tá? Que é onde você consegue enxergar a escala, de como vai ficar, de como é ele em forma reduzida e como vai ficar numa forma maior. Tudo bem? Então, a escala, olha, tá vendo? Ó? É o comprimento do desenho com o comprimento real, que é a maquete que eu falei, e depois o real, quando eles fizeram, que eles acabaram a obra do shopping, né? Podemos passar? Então, aqui, olha, eu tenho um exemplo, tá? Observemos as figuras dos barcos. Então, aqui, ó, eu tenho um barco menor, azul. Vocês estão vendo, ó, o barquinho pequeno? Azul. Todo mundo está enxergando ele, barquinho? Sim, professora, sim. Sim, professora. E Pelos quadradinhos aqui, ó, tá vendo? A minha base, tá? Do barco azul e a base menor do barco vermelho. Então, no barco, aqui, ó, tá vendo? Eu tenho 2 por 4, não é isso? Ó, tá vendo? Da base vermelha, eu tenho 4 quadradinhos, ó, 1, 2, 3, 4 do vermelho, e aqui 2 do azul. Na base maior do barco azul e a base maior do barco vermelho, eu tenho 4 oitavos. Eu tenho 4, olha, tá vendo? Ó? 4 do barco azul, 1, 2, 3, 4, que são os 4 quadradinhos. E depois eu tenho 8 do vermelho, tá? Professora, Agora, oi, amor. a senhora poderia explicar isso de novo, por favor, que eu não entendi muito bem? Então, ó, aqui eu tenho um exemplo, tá vendo? Ó, os 2 barquinhos. Você está enxergando os 2 barquinhos? Sim. Então, tá vendo? Ó? Observemos a figura dos barcos, tá? É uma questão da escala que eu estava fazendo, da razão, das grandezas, né? Então, aqui, ó, na base menor do meu barco azul, tá vendo o meu barquinho azul? Sim. Então, isso daqui, ó, a base menor seria, sabe aquela vela que vai no barco? Sim. Então, ela tem 2 quadradinhos, não tem? Sim. E no barco vermelho, ela tem 4, ó. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Professora, Hum. a gente não já fez isso ou é loucura minha? Não, esse exemplo eu ainda não tinha dado para vocês, não. Mas eu acho que nós É loucura sua. Loucura, Ana. Não, é assim, ó. Mas eu acho que eu já devo ter dado exemplo, porque foi bem no comecinho, que a gente estava quase já saindo já para ir para o recesso, que eu dei exemplos para vocês, né? Mas esse daqui ainda não. Mas, de qualquer forma, você tem esse exemplo para quando você for estudar, quando você for fazer as atividades, você vai ter esse exemplo, tá bom? Então, aqui, ó, continuando. A altura do barco azul e a altura do barco vermelho. Então, eu tenho aqui, ó, do barco azul, eu tenho 3 quadradinhos. Ó, 1, 2, 3, tá vendo? E do barco vermelho, eu tenho 6 quadradinhos. Quer dizer, ele dá o dobro, né? Então, esse daqui é a escala, tá? É aquilo que eu falei da gente Como assim, enxergar. 3 quadradinhos? Oi? Como assim, 3 quadradinhos no azul? Na altura. Tá vendo na altura? Ah, entendi. E aí na altura, do azul eu tenho 3 e do vermelho eu tenho 6. Então, fica 3 sextos. Tá vendo aqui? Sim. Ah, tá. Vamos pro próximo, por favor, Ana? Professora, Oi. depois vai mandar os slides lá no grupo? Sim, vou sim, tá? Inclusive, filha, é para copiar todos os slides? Não. Vocês não vão copiar. Eu vou mandar para vocês, tá bom? Professora, Oi. Beleza. Oi, Pablo. É o Pablo que está vai sair no Foi o YouTube Gui. a aula?
Oi, não entendi. Vai sair no YouTube a aula? Não. Sim, mas Se não sair, nesse você me manda o momento, link. tá? Nesse momento não, só depois, tá bom? Então, olha Tá só, bom. observamos as figuras dos barcos. O barco vermelho é uma ampliação do barco azul, pois as dimensões do barco vermelho são 2 vezes maior que as dimensões do barco azul. Ou seja, os lados correspondentes foram reduzidos à metade na mesma proporção. Então, a gente está falando aqui, ó, tá? Da proporção dos barcos entre 2 grandezas também, tá certo? Podemos passar? Sim. Aqui, olha, um outro exemplo, a densidade demográfica. Atribui-se a densidade demográfica de uma região com uma razão entre o número de seus habitantes e a área ocupada pela região. Ela expressa o número de habitantes por quilômetro quadrado da mesma. Então, olha só, nós temos a densidade demográfica, o número de habitantes dividido pela área ocupada, tá? Tá vendo que é uma divisão? Olha aqui, ó. O número de habitantes e a área ocupada. Dora, Oi, amor. e quando não tem o número de habitantes nem o número da área, como eu posso saber, assim, como eu posso dividir? Não, mas você vai ter que ter, porque você tem que ter as 2 grandezas, entendeu? Você precisa, vamos supor, qualquer problema que a gente for fazer, ela vai ter que ter essa informação, entendeu? Entendi. Então, olha, daqui a pouco, ó, vou passar o exemplo para vocês aqui, tá? Em números, espera aí, em valores, né, no caso. Ô, professora, que dia que vai ter avaliação de matemática? Aí eu preciso ver direitinho, mas vocês vão ter no grupo, tá? Vocês vão É receber na no grupo. sexta-feira. Tá, é na sexta? Professora, a Ô, avaliação é vai porque ser eles no mandam muita formulário, né? coisa, mano. Gente, ó, vamos fazer o seguinte, vamos focar na aula por enquanto, e depois a gente conversa sobre Ah, os informes que eu tenho que dar para vocês, pode ser? E aí a gente eu passo os informes todos que vocês querem, tá bom? tá bom. Então vamos lá. Então, olha só, outro exemplo, a densidade demográfica. Santa Cruz do Capibaribe ocupa uma área aproximada de 335,526 quilômetros quadrados. De acordo com o censo realizado pelo IBGE em 2011, a cidade tinha uma população aproximada de 89.772 habitantes. Qual era, então, a densidade demográfica de Santa Cruz do Capibaribe? Então, aqui, olha, eu quero saber qual era, então, a densidade demográfica do lugar de Santa Cruz do Capibaribe. Então, vamos lá? Isso, olha só, não é divisão, olha aqui, presta atenção, ó. O número de habitantes pela área ocupada, não é isso? Qual era o meu número de habitantes? Não é 89.772? E a área ocupada? 335, né? Cadê? Acho que saiu um pouco aqui fora. Então, assim, a minha divisão aqui, do 89.772 habitantes, dividido por 335 da área ocupada. Então, o valor, ó, portanto, a densidade demográfica da cidade de Santa Cruz do Capibaribe era de 267,56 habitantes por quilômetro quadrado, aproximadamente. Tá? Então, a divisão dos habitantes pela área ocupada deu 267.556. Então, tudo que vocês pensarem com relação à fração, aqui, olha, tá? Sim, é dividido, tá bom? Vamos lá?
Isso, ó, tá vendo agora? Ó, 89.772 dividido por 335 e 26. Estão conseguindo entender aqui que tudo aqui, ó, é uma divisão? Não é difícil, né, gente? É uma coisa até gostosa de fazer, né? Hoje, né, professora? Não é difícil, mas tem alguns que têm dificuldade. Mas vai aprendendo. Com o tempo vai então, aprendendo. mas eu acho que assim, olha... É só praticar. Porque eu lembro que assim, a gente já estava conseguindo, não estava nas aulas? A gente já estava conseguindo, porque a gente sabia, a gente fez várias divisões, lembra que a gente fez várias divisões, a gente simplificou bastante, né, os exercícios. Então, já não é mais um bicho-papão. Professora, nos seus formulários... Oi? Bugou. Não consegui ouvir, Iago. Acho que deu algum probleminha aí, gente. Podemos passar? Sim. Gente, aqui, ó, tem um exercício que vocês estão enxergando a lousa? Travou. Não. Pronto? Foi só pra mim? Foi só para você. Isso. Eu não estou enxergando a lousa. Professora, travou, professora. Dá pra enxergar a lousa, mas não tá focado. Aristóteles, Não, mas travou. Regina. Oi. Espera um minutinho só, espera um pouquinho. Não travou não, tá suave. Pra mim tá de boa, não travou nada. Então tá bom. É só pro Iago só. Então vamos ficar quietinho, meu povinho lindo. Em uma das prateleiras do armário de cozinha da Fernanda, existem 6 pratos, 5 copos e 4 canecas. Encontre a razão... Peraí, gente. Encontre a razão entre a quantidade de copos, a de pratos, e a razão entre a quantidade de pratos e a de canecas. Aí eu coloquei ali a resolução, tá? É isso que eu quero fazer na lousa com vocês. A gente tem sempre que prestar copiar. atenção. Oi? Sim, é isso que eu quero que vocês anotem no caderno agora, tá? A gente tem que prestar atenção, gente, no que pede o problema, tá? Então, aqui, o que ele está pedindo? Encontre a razão entre a quantidade de copos e a de pratos, e a razão... Hoje é que dia? Oi? Hoje é que dia? 7. Obrigada. De nada. E a razão entre a quantidade de pratos e de canecas. Espera aí, vou levantar agora, tá? Aí, vamos para a lousa, ver se vocês conseguem enxergar. De qualquer forma, tá, gente? Eu vou mandar para vocês a resolução para que vocês tenham no caderno, tá bom? Então, olha só, eu já deixei meio caminho andado aqui. Então, aqui, ó, copos. Então, ixi, secou. Peraí, deixa eu ver aqui. Copos. Quantos copos eu tenho? 5 copos, certo? Quantos pratos eu tenho? 6 pratos. Eu consigo simplificar aqui? Estamos conseguindo enxergar? Sim. Não, Pra mim tá muito ruim pra Sim, enxergar. professora, dá pra simplificar, professora, dá pra simplificar. Consegue simplificar aqui? não. Eu acho que não. Não, dá não. Não, professora, não dá não, não dá Não não. tem como por causa do 5. O número é par É e número você é ímpar. Por um e por ele mesmo, não é? Não dá. Agora, Tô enxergando nada. Porque eles... por 2, por 1, por 6. Então, eu não consigo aqui. Então, ele vai parar por aí. Não é isso? Sim. Então, a minha razão vai ser 5 sextos e acabou. Não tenho mais o que fazer. Né? Agora, no outro. Pratos. Quantos pratos eu tenho? 6. Não é isso? Quantas canecas? 4. Então, aqui eu tenho 6. 4. E aqui eu consigo simplificar? Sim, sim. Por 2. Sim. Sim, por 2. Então, né? Lembra daquilo que eu falava na sala, na aula? Gente, tanto o numerador quanto o denominador, vocês vão dividir pelo mesmo número. 6 dividido por 2,
Quanto dá? 3. 3. 4 dividido por 2? 2. 2. 2. Eu consigo mais aqui? Não. Não. Então, ele vai dar fora aqui. Então, a minha razão, 3 sobre 2, não é isso? 3 para 2. Não consigo fazer mais, tá? Então, é aquela coisa que você tem que prestar bastante atenção, né? Quando a gente consegue simplificar, ótimo, a gente vai simplificar pelo menor número possível, né? Ele vai, e até não dá mais, porque vai ser redutivo, não tem como simplificar mais, tá certo? Isso nós fizemos bastante na trabalho, né? Vocês conseguiram entender esse daqui? Sim. Sim. Conseguiram? Ô, Deixa professor, eu vou Oi. copiar aqui agora, rapidão. tem gente que não entendeu ainda. Tô falando no chat. Ah, é? Oi? Tem uma menina que não entendeu falando no chat. Eu não entendi, não. Falo mesmo. Não entendeu? Olha só. Não. Nós temos um problema, um problema, não tem? chorando, não tô entendendo nada. Explica de novo, pro. Já está começando a chorar? Não, não chora. Tadinha da Ana. Não fala assim dela. Parece eu na aula da professora. Ana, olha só, presta atenção no problema. Ó. Em uma das prateleiras do armário, da cozinha de Irlanda, existem 6 pratos, 5 copos e 4 canecas, tá? Encontre a razão entre a quantidade de copos e a quantidade de pratos. E a razão entre a quantidade de pratos e a de caneca. Então, eu tenho que saber a razão que nós temos aí 2 grandezas, tá? Então, nós vamos ter os copos e pratos, e nós vamos ter, segundo os pratos, e as canecas. Como está aqui na louça, você viu? Aqui na louça. Ó, nós temos os copos, nós temos 5 copos. Ô, Vic, liga o microfone. Tá? O outro, nós temos os pratos, são 3, e as canecas, que são 4. Tá bom? Aqui no primeiro, na minha primeira aqui, eu não consigo simplificar. Por quê? Os copos, ó, é 5. Pratos são 6. Não tenho como simplificar pelo mesmo número aqui, ó. Tá vendo? Ana, você está conseguindo entender? Ó, tá? E aí, já no outro exemplo... Ei, Vitória, desliga o microfone aí, por favor. Vitória. Chiado, mano. Não tá entendendo, não tô entendendo nada, não tá entrando nada na minha cabeça. Eu tô burra. Não é burra, não, amor. Não é burra, Agora eu entendi. tá? Eu Não, não Ana entendi Clara. ainda. Nós temos aí 2 razões para serem identificadas, tá? Então, eu preciso da razão do copo e do prato e preciso da razão do prato e da caneca. No meu copo e do prato, deu 5/6. Eu não posso, não tenho mais como simplificar, porque não dá para dividir pelo mesmo número, tá? Agora, pratos e canecas, eu tenho 6 para o prato e tenho 4 para as canecas. Então, eu consigo simplificar essas razões, essas 2 grandezas. Isso é largura que você tá falando? Oi? Não, é um número em quantidades. Tá? Em quantidades. Tá certo? Então, olha só. Certo. A minha razão dos copos e os pratos é 5/6. E a minha razão do prato e da caneca é 3/2. 3 para 2, tá? Então, esse é um exemplo. Mas tudo isso, gente, a gente vai fazer mais exercícios, tá bom? No exemplo 2, vamos lá. Exemplo 2. Cadê o Ari? Fugiu. Gente, eu vou falando aí o exemplo. Ah, tá. Já está ali na tela. Um pote de azeitonas possui 250 gramas de peso líquido. Prestem atenção, ó. Um pote de azeitona possui 250 gramas de peso líquido e 300 gramas de peso bruto.
Qual é a razão entre o peso líquido e o peso bruto do pote? Então, nós temos duas grandezas aí, não temos? Que é o líquido e o bruto, tá? Então, vamos lá. Vamos apagar aqui agora. Tá? Atividade 2. Então, nós temos o peso líquido, que é 250 gramas. Estão conseguindo enxergar? Pessoal? Um pouco, mas Sim. bastante. Professora. É aqui, ó, peso bruto, tá? 300 gramas. Tá certo? Então, o que eu vou fazer? Gente, aquela coisa assim da matemática. Eu poderia pegar isso aqui, dividir por 2, por 3, poderia. Mas o que eu vou fazer aqui? Eu não posso fazer isso. Cortar aqui 0, 0, eu corto 0, 0. Certo? Então, eu vou ter 25 sobre... Professora, não dá pra ver. Não dá? Professora, tá cortando a Não, parte tá muito da imagem. pulado, professora. Os números tá muito pulado. Mais pra direita. Peraí. Manda ela Eu vim mais pra limpar a cá. câmera. Limpa a câmera. Limpa a câmera. Vocês são mal, mano. Aqui, ó. Não tá funcionando. Deixa eu pegar. Ô, professora, os números aí do lado aí, ó. Não dá pra ver. Virar um pouco para a esquerda ou direita. Professora, sei lá. traz a câmera pra direita. É, professor, só arrasta a câmera. Traz a câmera pra sua esquerda, pra não ficar pra direita. Aqui, gente. Direita. Estão conseguindo? Sim. É o resultado de cima, a parte de cima que não dá pra ver. Então, mas de qualquer forma, gente, eu vou passar para vocês depois, tá? Eu vou passar. Tá bom, professora. Tá? Continua, prossegue. Prossegue. Então, 25 eu posso dividir por quanto? 5. 25 dividido por 5? 5. 5. Aqui eu tenho que dividir pelo mesmo número, não tem? Sim. Quanto vai dar? 6. 6. Vamos lá. Aí já não dividi mais. Não dá mais. Então, qual vai ser a minha razão? 5 sextos. 5 vezes. Porque eu não tenho mais para onde ir, eu não tenho mais como dividir, tá? Então, aqui, conseguiram entender pelo menos o contexto? Sim. Sim, professora. Sim, professora. Sim, professora. Então, tá bom. Aí depois, Pelo menos um técnico. Professora, calma aí, dá um tempo só pra mim copiar. Oi, desculpa. Oi. Dá um tempo só pra mim copiar. Ah, quer que eu... Não, mas eu vou mandar para vocês, não se preocupa não, tá? Eu só queria que vocês fizessem a anotação junto comigo, para vocês focarem no exercício mesmo, tá? Mas eu vou mandar para vocês a resolução, tá bom? Ok. Tá. Por favor. Ai, gente, ficou faltando aqui um exercício. Era uma... Ai, que Não pena. passa. Que pena, mas eu vou mandar, Não, ficou por favor. faltando um aqui, tá? Que era uma pegadinha que eu ia fazer com vocês, mas aí não deu nesse daqui, ficou faltando ser colocado. Mas eu vou mandar para vocês. Tá vendo? A senhora quer ser mal com a gente? Não, não era não queria ser má, não. Mas era tão bonitinha que eu falei assim, eu vou colocar para eles. Mas aí eu mando depois para vocês, tá bom? Porque eu achei bem, bem interessante, bem bonitinho, tá? Então, gente, olha só, eu espero que essa aula tenha sido proveitosa, né? E eu vou colocar, vou mandar para vocês, esse PPT para vocês. Depois vocês vão ter também no formulário, tá? Essa aula. Eu espero que ela tenha sido proveitosa, que vocês tenham gostado. A gente, é o começo, né? Comecinho. É a nossa primeira aula, nossa primeira live de matemática. Eu espero que as coisas se resolvam logo para que a gente volte no presencial, né? Tomara. Mas assim, enquanto a gente não tiver o presencial, a gente vai fazer nossas lives. E cada dia melhorar mais as nossas lives de uma forma de interagir entre a gente, tá bom?
Gente, olha, obrigada, muito Ok. obrigada. Eu tava com saudade. Obrigada pela presença de vocês. Todos colocaram o nome no chat, é sério? Sim. Sim. Sim, sim. Meus amores, ó, Colocou sim. beijos para vocês. Beijo, professora. Fica com Deus. Beijo. Falou aí, Uma boa professora. tarde. Falou, professora. Tchau, professora. Beijo, professora. A gente ainda vai casar, hein? Beijo, Pro. Fala, doutora. Falou, falou. Tchau, doutora. Falou, professora. Tchau, meus amores. Ô, professora, a senhora